Você já percebeu que algumas experiências na sua vida parecem não ter explicação lógica, mas carregam um peso espiritual que poucos conseguem entender? Já se sentiu deslocado em ambientes que antes faziam sentido? Ou já percebeu que o que toca sua alma não é o mesmo que toca os outros? Pois saiba que isso não é coincidência. Esses são sinais espirituais que só quem é escolhido por Deus consegue compreender. E eu quero que você entenda algo muito sério. Este vídeo não chegou até você por acaso. Você pode achar que apenas clicou em mais um conteúdo no YouTube, mas espiritualmente isso é um encontro marcado. Muitos talvez até abram este vídeo, mas poucos permanecerão até o fim. Sabe por quê? Porque só quem carrega dentro de si o selo da escolha de Deus consegue reconhecer essas verdades. Os outros vão achar exagero, vão achar estranho, mas os escolhidos sentem no mais profundo da alma que esta mensagem foi feita para eles. E aqui vai um desafio para você. Se em algum momento dessa mensagem o seu coração queimar, se você sentir como se cada palavra fosse uma confirmação, escreva nos comentários: eu sou um dos escolhidos de Deus. Isso é mais do que uma frase. É uma declaração profética, um testemunho público e espiritual de que você sabe quem é. O primeiro sinal que diferencia os escolhidos é o sentir-se diferente do mundo. É como se, de repente, o que antes era suficiente já não fosse mais. Lugares que antes você frequentava parecem sem sentido. Conversas que antes eram divertidas, agora te cansam. Amigos que um dia te traziam alegria, hoje não falam mais a sua linguagem. É um sentimento de deslocamento, como se sua alma sussurrasse: eu não pertenço mais a este ambiente. Isso não é arrogância, não é isolamento social, não é que você se ache melhor que os outros. Isso é o Espírito Santo fazendo dentro de você uma transformação silenciosa, mas poderosa. Ele está arrancando de dentro do seu coração os prazeres passageiros deste mundo e substituindo por uma fome insaciável do que é eterno. Jesus deixou isso muito claro. Ele disse aos discípulos: vocês não são do mundo, porque eu os escolhi e os tirei do mundo. Essa é a essência da escolha. Você não se encaixa porque não foi feito para se encaixar. O mundo sempre vai tentar moldar as pessoas, mas quando Deus chama alguém, Ele quebra esse molde e gera uma nova identidade. Pensa no exemplo de Paulo. Antes de encontrar Jesus, ele tinha tudo: status, reconhecimento, respeito entre os religiosos do seu tempo. Mas depois do encontro em Damasco, tudo mudou. Ele mesmo confessou: o que antes eu considerava lucro, agora considero perda por causa de Cristo. Quando Deus marca alguém, os valores mudam. O que antes parecia valioso perde o brilho diante da glória do propósito eterno. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. De repente, festas que antes te animavam hoje parecem vazias. Conversas que antes eram comuns, hoje te incomodam. Até relacionamentos que antes eram prioridade hoje parecem não fazer mais sentido. E isso pode gerar dor, pode causar estranheza, mas é um dos sinais mais claros de que você foi separado. E aqui eu quero que você pare por um instante e reflita. Quantas vezes você já esteve em um ambiente onde todos pareciam se divertir, mas dentro de você havia apenas silêncio? Quantas vezes você tentou se encaixar, mas algo dentro de você dizia: esse não é o meu lugar? Se isso já aconteceu com você, compartilhe nos comentários a sua experiência. Conte se já se sentiu assim, porque o seu testemunho pode fortalecer outras pessoas que também estão vivendo esse processo. Mas eu sei que essa sensação pode ser dolorosa. Porque ao mesmo tempo em que você entende que não pertence mais a certos ambientes, isso pode significar perder amigos, afastar-se de círculos sociais e até ser mal interpretado pela própria família. Jesus também passou por isso. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam.
Ele foi rejeitado, ridicularizado, desacreditado. Se até Cristo, o Filho de Deus, experimentou esse não pertencimento, você também vai passar por isso. E ainda assim, há um propósito. Esse desconforto é a prova de que você está sendo preparado para viver em outro nível. É como uma águia que já não cabe mais no ninho. Ela precisa voar. Deus está tirando de você o prazer por aquilo que é terreno para despertar dentro de você um desejo pelo que é eterno. Cada vez que você se sente deslocado, o céu está confirmando: você não é daqui, você é meu. E sabe, muitos interpretam esse sentimento errado. Pensam que é depressão, vazio ou até desinteresse pela vida. Mas na verdade é o Espírito Santo te chamando para perto. É como se ele estivesse sussurrando no seu coração: não se conforme, não aceite menos do que aquilo que preparei para você. Então, da próxima vez que você sentir esse incômodo, lembre-se, isso não é rejeição, é separação. Não é vazio, é chamado. Não é o fim, é apenas o início de algo muito maior. O segundo sinal que só os escolhidos entendem é a sensibilidade espiritual aumentada. Esse é um dos sinais mais marcantes, porque muda completamente a forma como você enxerga e sente o mundo ao redor. Quando Deus escolhe alguém, Ele não apenas transforma seu coração, mas também abre seus olhos espirituais. A partir desse momento, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. De repente, lugares que antes pareciam normais começam a causar um peso dentro de você. Ambientes cheios de fofocas, brigas ou energias negativas geram um desconforto tão forte que parece físico. Você pode sentir dores de cabeça, aperto no peito ou até mal-estar sem motivo aparente. E isso não é fraqueza, é discernimento. O Espírito Santo desperta dentro de você uma sensibilidade para que saiba identificar o que vem de Deus e o que não vem. Pense em Samuel. Quando ainda era menino, ele começou a ouvir a voz de Deus chamando seu nome, mas não sabia de onde vinha. Eli precisou orientá-lo. Se ouvires novamente, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Essa história mostra que nem todos conseguem ouvir ou perceber a voz de Deus, mas aqueles que são separados desenvolvem uma sensibilidade incomum. Assim como Samuel, você também pode começar a perceber sinais, vozes interiores, direcionamentos que outros ao seu redor ignoram. Outro exemplo é Eliseu. Quando o rei da Síria planejava ataques contra Israel, Eliseu já sabia de tudo antes que acontecesse, porque o Espírito de Deus revelava a ele. Enquanto os outros viam apenas uma guerra comum, Eliseu discernia os bastidores espirituais. É exatamente isso que acontece com os escolhidos hoje. O que para o mundo é apenas coincidência, para você é direção. O que para os outros é acaso, para você é um sinal claro de que Deus está agindo. Essa sensibilidade também se manifesta em pessoas. Você pode estar diante de alguém que sorri, fala coisas bonitas, mas dentro de você há um peso, uma inquietação. É como se o Espírito Santo sussurrasse: essa pessoa não é quem parece ser. Ao mesmo tempo, quando você encontra pessoas de Deus, sente paz, sente descanso, como se sua alma reconhecesse que ali existe algo puro. E é importante entender que essa sensibilidade é um presente, mas também pode se tornar um peso, porque muitas vezes você vai sentir dores que não são suas. Pode estar em um lugar e, de repente, sentir uma tristeza profunda. Isso acontece porque o coração do escolhido é afinado com o coração de Deus. Você sente a dor do mundo, sente a opressão espiritual dos ambientes, sente até o sofrimento das pessoas que estão ao seu lado. Não é que você seja frágil, é que você carrega dentro de si a marca da compaixão divina. E talvez você já tenha vivido isso.
Entrou em um lugar e imediatamente quis ir embora sem entender o motivo. Ou encontrou alguém que não disse nada, mas apenas a presença daquela pessoa trouxe peso ao seu espírito. Essas experiências não são normais, elas são espirituais. Por isso, eu quero te convidar agora a compartilhar nos comentários. Você já sentiu isso? Já percebeu um ambiente pesado, uma energia que te incomodou ou uma paz inexplicável quando esteve em oração? Conte sua experiência. O que você viveu pode edificar e consolar outras pessoas que também sentem, mas ainda não entendem o que está acontecendo. E lembre-se, muitas pessoas ao seu redor não vão compreender essa sensibilidade. Elas podem até zombar, dizer que você é impressionável demais, que está exagerando, mas a Bíblia já nos ensinou que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Não se abale com isso. O que para os outros parece loucura, para você é discernimento. Se você tem percebido que sua sensibilidade espiritual está mais forte, glorifique a Deus. Isso é a prova de que Ele está moldando você para missões maiores. Ele está treinando sua alma para reconhecer o que é dele e para se afastar do que não edifica. Não veja essa sensibilidade como fraqueza, mas como preparação. Deus está te dando um radar espiritual, uma bússola que vai te guiar em decisões importantes, em relacionamentos e em caminhos que você precisa trilhar. Então, quando sentir essa dor, esse peso ou até esse desconforto, lembre-se, isso não é apenas seu corpo reagindo, é Deus dizendo: este lugar não é para você, este caminho não é o seu, estas pessoas não são para o seu coração. E quando sentir paz, descanso e alegria em oração ou em comunhão com pessoas de fé, lembre-se, isso também é Deus falando. É Ele confirmando: aqui é o seu lugar, aqui está a sua família espiritual, aqui eu estou com você. O terceiro sinal que só os escolhidos entendem é que suas provações sempre parecem mais intensas do que as dos outros. Você já reparou que, enquanto algumas pessoas enfrentam pequenos obstáculos que logo se resolvem, os seus desafios sempre parecem maiores, mais demorados e mais dolorosos? É como se você fosse sempre colocado em provas mais difíceis do que a média. E sabe por quê? Porque quem carrega um chamado maior também passa por um treinamento maior. O escolhido de Deus não caminha por atalhos fáceis. Ele é moldado no fogo da adversidade, é testado em áreas onde outros nunca foram. Carrega dores que ninguém vê, lutas que ninguém entende, guerras que ninguém imagina. Para quem olha de fora, pode até parecer injusto, mas para quem entende o propósito, sabe que cada provação tem um objetivo: formar dentro de você um caráter que aguente a glória que virá depois. Veja o exemplo de José. Ele era apenas um jovem sonhador, mas suas visões despertaram a inveja dos próprios irmãos. Eles o rejeitaram, o jogaram em uma cova e o venderam como escravo. E quando parecia que sua vida estava se estabilizando no Egito, foi acusado injustamente e lançado na prisão. José foi provado em sua família, em sua honra, em sua liberdade. Mas todas essas dores eram parte de um processo que o levaria a ser governador do Egito e instrumento de salvação para muitas vidas. Se José tivesse desistido no meio das provas, nunca teria vivido o cumprimento do sonho. Talvez seja isso que você sente. Talvez olhe para a sua própria vida e pense: por que comigo é sempre mais difícil? Por que quando eu estou quase alcançando algo, surge uma barreira ainda maior? A resposta é clara: porque sobre você há algo especial. Deus não investe em quem não tem promessa. Quem é chamado para pouco, enfrenta pouco. Mas quem é chamado para muito, será treinado com intensidade. E não pense que isso é novidade. O próprio apóstolo Paulo viveu assim. Depois de seu encontro com Cristo, ele passou por prisões, perseguições, naufrágios, fome, frio, desprezo. E ainda assim dizia:
A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo compreendia que suas dores não eram em vão, mas sementes que germinariam em frutos eternos. E se formos ainda mais fundo, pense em Jó. Ele perdeu tudo: seus bens, seus filhos, sua saúde. Foi ridicularizado por amigos, mal interpretado pela esposa e ainda assim permaneceu fiel. Suas provações foram tão intensas que ninguém mais poderia suportar. Mas sabe o que aconteceu? No final, Deus restituiu tudo em dobro. A intensidade da prova é sempre proporcional à grandeza da restituição. E você? Já sentiu que sua vida é uma batalha constante? Que quando uma porta se abre, logo outra dificuldade aparece? Que enquanto uns caminham com leveza, você parece carregar um peso muito maior? Isso não é sinal de azar ou de abandono. Isso é sinal de propósito. Compartilhe nos comentários. Você já sentiu que suas lutas são maiores e mais intensas do que as das pessoas ao seu redor? Se sim, conte a sua experiência. O que você viveu pode consolar alguém que também está enfrentando um deserto e pensa que está sozinho. As provações dos escolhidos são diferentes porque têm uma função pedagógica. Elas ensinam dependência, moldam paciência, forjam resistência. É como o ouro colocado no fogo. Quanto mais tempo ele fica exposto, mais puro se torna. Da mesma forma, cada lágrima, cada noite em claro, cada oração feita em meio ao desespero está refinando a sua fé. Davi também passou por isso. Antes de se tornar rei, foi perseguido por Saul, que queria matá-lo a todo custo. Davi precisou se esconder em cavernas, viver como fugitivo, ser injustiçado, humilhado e colocado à prova inúmeras vezes. Mas foi justamente nessas provas que Deus o preparou para governar Israel com sabedoria. Então, não veja suas lutas como sinais de abandono. Veja como confirmações de que Deus está investindo em você. Quanto maior a guerra, maior será a vitória. Quanto mais pesada a luta, mais glorioso será o testemunho. O inimigo não desperdiça tempo com quem não representa a ameaça. Ele persegue com mais força aqueles que carregam um propósito. Se suas batalhas têm sido intensas, isso não é sinal de que você perdeu o favor de Deus. Pelo contrário, é sinal de que você é alvo da inveja espiritual do inimigo. É sinal de que você tem algo que o céu valoriza e que o inferno teme. Não se desespere quando a dor chegar. Não se entregue quando as lágrimas caírem. Lembre-se, quem é escolhido não é poupado do fogo, mas é sustentado dentro dele. Assim como os 3 jovens na fornalha não foram livrados de entrar no fogo, mas receberam a presença do Filho de Deus no meio das chamas, você também não está sozinho. O fogo pode ser real, mas a companhia de Deus dentro dele é ainda mais real. Se suas provações parecem maiores, é porque sua missão também é maior. O quarto sinal que só os escolhidos conseguem compreender é a solidão acompanhada da rejeição. Poucos falam sobre isso, mas é uma das experiências mais dolorosas que alguém pode viver. Quem é escolhido, cedo ou tarde, perceberá que muitas pessoas começam a se afastar, que amizades se desfazem sem motivo aparente, que convites desaparecem, que até mesmo familiares passam a não entender mais suas escolhas e atitudes. A vida, de repente, começa a se estreitar em termos de companhia. É natural sentir dor nesse processo, porque todo ser humano deseja pertencer, ser amado e aceito. Mas o escolhido precisa entender que essa solidão não é castigo, é estratégia. Deus usa a rejeição para proteger, para separar, para conduzir a caminhos que você não seguiria se ainda estivesse preso a certas conexões. Veja a vida de Jesus. Ele realizou milagres, curou enfermos, alimentou multidões. Mas no momento mais difícil, quando foi preso, seus discípulos o abandonaram.
Pedro o negou 3 vezes, Judas o traiu e a maioria fugiu com medo. Até o próprio Cristo experimentou a rejeição, mesmo sendo perfeito. Isso nos mostra que não existe chamado sem solidão, não existe propósito sem rejeição. Se até Jesus foi deixado só, como não passaríamos por isso também? Outro exemplo é o profeta Elias. Depois de uma vitória grandiosa contra os profetas de Baal, ele se viu sozinho, fugindo, rejeitado e ameaçado de morte. Elias chegou a pedir para Deus tirar sua vida. Tamanho era o peso da solidão. E foi nesse deserto, nesse isolamento, que Deus falou com ele de forma mais íntima, não no vento forte, nem no fogo, mas em uma brisa suave. A solidão, muitas vezes, não é a ausência de Deus, mas oportunidade para ouvi-lo de forma mais clara. Talvez você já tenha sentido isso na pele. Pessoas que você ajudou, que você apoiou, hoje não estão mais por perto. Pessoas que um dia disseram que estariam com você em qualquer situação, simplesmente se afastaram. Isso machuca, mas essa dor é sinal de que você está sendo separado para algo maior. Quem não entende o seu propósito não pode caminhar ao seu lado na jornada. A rejeição também pode vir em forma de incompreensão. Você decide mudar de vida, buscar mais a Deus, abandonar práticas que antes eram comuns e, de repente, começa a ouvir comentários. Você mudou demais, está estranho, não é mais o mesmo de antes. Essas palavras pesam, mas também confirmam que você já não é mais do mundo. E aqui eu quero te fazer refletir. Quantas vezes você já se sentiu excluído, mesmo dentro da sua própria casa? Quantas vezes o coração apertou porque pessoas que você ama não reconhecem o que Deus está fazendo na sua vida? Isso dói, mas é também um dos sinais mais fortes da escolha divina. Compartilhe nos comentários se você já passou por isso. Se já sentiu a solidão, o afastamento das pessoas ou a rejeição daqueles que você mais amava. O seu testemunho pode consolar quem está ouvindo essa mensagem e vive a mesma dor. E guarde isso no coração. Solidão não significa abandono. Quando todos se afastam, Deus se aproxima. Quando você perde apoio humano, ganha sustentação divina. Foi assim com Jeremias, que muitas vezes chorava sozinho, incompreendido pelo povo, mas era confortado pelo Senhor. Foi assim com Davi, que passou noites escondido em cavernas, sem amigos ou aliados, mas encontrou em Deus sua fortaleza. A solidão é dolorosa, mas também é fértil. É nela que Deus planta segredos que não seriam revelados em meio ao barulho das multidões. É nela que Ele fortalece a fé, que Ele limpa o coração, que Ele ensina a depender unicamente dEle. E aqui eu quero te lembrar, se você está passando por esse deserto de isolamento, não se desespere. Isso não é o fim, é apenas a preparação para algo maior. Porque quando Deus terminar de trabalhar em você, Ele mesmo trará as pessoas certas para caminhar ao seu lado. Pessoas alinhadas ao seu propósito, que vão entender a sua fé e valorizar o seu chamado. Antes de seguir adiante, quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem tem falado com você, se cada palavra tem feito sentido no seu coração, aproveite este momento e se inscreva no canal. Aqui você sempre encontrará conteúdos que edificam, fortalecem a fé e confirmam o propósito de Deus na sua vida. Ative o sininho para continuar recebendo mensagens como essa, porque a cada novo vídeo o céu pode estar querendo falar ainda mais com você. O quinto sinal, que só os escolhidos entendem, é a capacidade de perceber o agir de Deus em detalhes que a maioria das pessoas ignora. Enquanto muitos vivem correndo, presos às rotinas, preocupados com os problemas e distraídos pelas coisas do mundo, o escolhido tem olhos treinados pelo Espírito Santo para enxergar os pequenos sinais do céu. O que para os outros é coincidência, para você é providência. O que para os outros é acaso, para você é resposta.
É como se a vida deixasse de ser apenas uma sequência de eventos e passasse a ser uma caminhada guiada, cheia de sinais que confirmam a presença de Deus em cada passo. Você começa a perceber Deus em um versículo que salta aos seus olhos, em uma canção que fala exatamente com a sua dor, em uma palavra inesperada de alguém, até mesmo em um silêncio que traz paz. Foi assim com Elias. Ele esperava ouvir a voz de Deus no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas o Senhor se manifestou em uma brisa suave. Os detalhes revelam o coração de Deus, mas só quem é sensível consegue reconhecê-los. A maioria das pessoas olha para o extraordinário, mas os escolhidos aprendem a ver o Senhor no simples. Talvez você já tenha experimentado isso. Estava prestes a tomar uma decisão difícil e, de repente, uma porta se fechou. Na hora pareceu frustração, mas depois você percebeu que aquilo foi livramento. Ou talvez você tenha sentido uma paz inexplicável, mesmo em meio a um problema grave, e só mais tarde entendeu que era Deus te sustentando. Esses detalhes não são pequenos demais para Ele. São maneiras de dizer: eu estou aqui, estou cuidando de você. E esse sinal é tão especial porque fortalece a fé em momentos de dúvida. José, no Egito, poderia ter pensado que estava esquecido, mas ao interpretar sonhos, viu que cada detalhe de sua vida estava sob o controle de Deus. Cada venda, cada injustiça, cada prisão era parte de um plano maior. Ele reconheceu o agir de Deus em detalhes que os outros não viam. Os escolhidos também percebem quando o tempo de Deus está chegando. Esther, por exemplo, entendeu que não estava no palácio por acaso, mas que havia sido colocada ali para um tempo como este. Esse discernimento do agir de Deus é um sinal claro da escolha divina. E eu quero te perguntar: quantas vezes você já percebeu que algo aparentemente comum foi, na verdade, a mão de Deus agindo na sua vida? Quantas vezes você já disse: se não fosse Deus, eu não estaria aqui? Se você já viveu isso, compartilhe nos comentários. O seu testemunho pode abrir os olhos de alguém que ainda não percebe como o Senhor age em cada detalhe. Mas saiba também que nem todos entenderão o que você vê. Muitas pessoas vão chamar de coincidência, vão rir da sua fé ou até dizer que você está imaginando coisas. Mas quem é espiritual, discerne as coisas espiritualmente. Quem é escolhido, entende o que os outros não veem. E esse sinal traz consigo uma grande responsabilidade, porque quando você percebe o agir de Deus, você também é chamado a confiar, mesmo quando não entende tudo. É como caminhar por um caminho escuro, mas sabendo que cada passo já está iluminado. Você não precisa enxergar todo o percurso, basta confiar que o próximo detalhe será revelado no tempo certo. Então, se você tem sentido que pequenos sinais confirmam o cuidado de Deus, alegre-se. Isso é prova de que Ele está te treinando para depender mais dEle. Você não caminha sozinho, não vive por acaso. Cada coisa, cada detalhe, até mesmo aquilo que parece insignificante, está debaixo da mão poderosa do Senhor. Quando você entender isso, até os silêncios ganharão significado. Até as portas fechadas se tornarão respostas. Até as lágrimas farão sentido. O sexto sinal que só os escolhidos de Deus entendem é o coração compassivo e a sede de justiça. Quem foi separado pelo Senhor não consegue viver de forma indiferente diante do sofrimento alheio. Enquanto muitos passam por situações de dor e seguem em frente como se nada tivesse acontecido, o escolhido sente profundamente o peso das lágrimas que caem ao seu redor. É como se carregasse dentro de si uma sensibilidade que o conecta ao coração de Deus. Jesus viveu isso de forma perfeita. O Evangelho descreve que, ao ver as multidões, ele se enchia de compaixão, porque elas estavam como ovelhas sem pastor.
Ele não apenas via corpos cansados, ele via almas aflitas. Não apenas enxergava necessidades físicas, mas percebia a fome espiritual. E essa mesma compaixão que estava em Cristo é despertada no coração dos escolhidos. Talvez você já tenha experimentado isso. Estava em um lugar público, observando as pessoas ao redor, e de repente sentiu uma dor que não era sua, uma angústia, uma tristeza, um peso que veio do nada. Ou talvez tenha visto uma injustiça, alguém sendo humilhado, tratado de forma desonesta, e isso feriu profundamente o seu espírito. O coração do escolhido não consegue se calar diante do sofrimento, porque carrega em si o DNA da misericórdia divina. E não se trata apenas de emoções. Esse coração compassivo é uma ferramenta de Deus. Ele desperta em você a oração, a intercessão, o desejo de consolar, de abraçar, de socorrer. Muitas vezes você pode até se perguntar: por que isso me afeta tanto? Por que sinto dores que nem são minhas? A resposta é simples: porque você foi chamado para ser resposta. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele chorava pelo povo, pelo pecado, pela destruição que via se aproximar. Seus olhos não eram apenas dele, eram olhos que refletiam a tristeza de Deus por ver um povo afastado. Essa compaixão o consumia, mas também o fazia permanecer fiel ao seu chamado. Assim também acontece com os escolhidos. A dor que você sente não é apenas sua, é parte do fardo de Cristo compartilhado com você. Essa sensibilidade também se manifesta como sede de justiça. Não é apenas compaixão pelo que sofre, mas indignação diante do que é injusto. O escolhido não consegue ver corrupção, mentiras ou opressão sem que algo dentro dele se levante. Essa sede de justiça é o Espírito Santo alinhando seu coração com a verdade do reino. E aqui eu quero te perguntar: quantas vezes você já chorou por alguém sem nem saber explicar o motivo? Quantas vezes viu uma situação injusta e sentiu uma indignação que parecia não caber no peito? Se isso já aconteceu, compartilhe nos comentários a sua experiência. Você não tem ideia de quantas pessoas vivem o mesmo e pensam que estão sozinhas. Sua história pode ser consolo e confirmação para outros. Mas é importante entender que esse coração sensível também pode gerar mal-entendidos. Pessoas que não têm a mesma visão podem achar que você é frágil demais, exagerado, ou que se envolve demais em problemas que não são seus. Mas não permita que essas críticas endureçam seu coração. O mundo precisa exatamente dessa sensibilidade. Onde a maioria prefere ignorar, você foi chamado para se importar. Davi também tinha esse coração. Ele não suportou ver Golias afrontando o povo de Israel. Enquanto todos tremiam, Davi se levantou e disse: "Quem é esse para desafiar o exército do Deus vivo?" Sua sede de justiça o moveu a enfrentar gigantes que ninguém mais queria enfrentar. Assim é com os escolhidos. Quando você vê injustiça, algo dentro de você se levanta porque carrega o zelo do Senhor. Esse é um sinal poderoso porque mostra que você não é guiado apenas pela razão, mas pelo Espírito. Não é movido apenas por interesses próprios, mas por um amor que vai além do natural. Você sente o que o coração de Deus sente. Você chora com os que choram, você se alegra com os que se alegram, e isso te torna diferente em um mundo cada vez mais frio e indiferente. Então, não veja sua compaixão como fraqueza, veja como prova de escolha. Quem é insensível não consegue transformar nada, mas quem carrega compaixão é usado por Deus para ser resposta, consolo, voz e testemunho. Se esse sinal já se manifestou em você, saiba que não é acaso. É chamado. Deus está te treinando para ser alguém que leva esperança onde há desespero, que leva conforto onde há dor, que leva justiça onde há opressão.
O sétimo sinal, que só os escolhidos de Deus conseguem compreender, é este: quanto maior o chamado, maiores serão as lutas e resistências que você enfrentará. Esse é um dos sinais mais claros da escolha divina, porque quando Deus coloca um propósito extraordinário sobre a vida de alguém, inevitavelmente surgem barreiras, ataques e perseguições. Talvez você já tenha se perguntado: por que parece que a minha vida é mais difícil do que a dos outros? Por que quando tento avançar surgem tantos obstáculos? A resposta é simples e profunda: porque você não é comum. O chamado que está sobre você incomoda o mundo espiritual das trevas e por isso as resistências se levantam. A Bíblia está cheia de exemplos. Moisés foi escolhido para libertar o povo do Egito, mas antes precisou enfrentar o peso do faraó, a incredulidade do próprio povo e até a perseguição desde o seu nascimento. O inimigo tentou destruí-lo ainda bebê, porque já sabia do chamado que ele carregava. Assim também acontece com você. Muitas lutas que você enfrentou desde cedo são sinais de que o céu já havia separado a sua vida. Outro exemplo é Neemias. Quando decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, imediatamente surgiram opositores: Sambalate, Tobias e outros que zombavam, criticavam e tentavam desanimar o povo. Mas a resistência só confirmava a importância do que ele estava realizando. Quanto maior a oposição, maior era a confirmação de que Deus estava naquele projeto. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Sempre que decide se aproximar mais de Deus, orar mais, buscar mais, parece que os problemas se multiplicam. Quando decide servir, ajudar, se consagrar, surgem ataques inesperados, pessoas se levantam contra você, críticas aparecem sem motivo. Isso não é coincidência, é confirmação. O inimigo não desperdiça munição em quem não representa ameaça. Se as batalhas na sua vida têm sido intensas, é porque você carrega algo precioso. E aqui está um detalhe importante. Muitas vezes, a resistência não vem apenas de fora, mas também de dentro. Você pode lutar contra dúvidas, medos, inseguranças, pensamentos de desistência. Quantas vezes já sentiu vontade de parar, de deixar tudo para trás, de acreditar que não era capaz? Esses conflitos internos também são sinais. Eles mostram que você está no campo de batalha espiritual, sendo forjado para algo maior. E aqui eu quero que você reflita: quantas vezes você já pensou em desistir justamente no momento em que estava mais perto da vitória? Quantas vezes tudo pareceu piorar quando você decidiu obedecer a Deus? Se isso já aconteceu, compartilhe sua experiência nos comentários. Você pode fortalecer outros que estão passando exatamente pelo mesmo processo. As resistências são como indicadores espirituais. Quanto mais fortes elas se tornam, mais certeza você deve ter de que está no caminho certo. Se sua vida estivesse parada, sem propósito, sem impacto, provavelmente o inimigo não perderia tempo com você. Mas o fato de você ser alvo de ataques já é a prova de que está avançando em direção ao seu destino. É doloroso, sim. Ninguém gosta de ser perseguido, criticado ou mal interpretado. Mas lembre-se, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, você também vencerá. As lutas não vêm para destruir, vêm para confirmar. Cada resistência que você enfrenta é um selo de que sua vida está no centro da vontade de Deus. Chegamos ao ponto mais profundo desta mensagem. Depois de compreender cada sinal, há algo que precisa ficar gravado no seu coração. Essas dores, essas provações, essa sensibilidade, essa solidão e essas resistências não são um acaso. Elas são a maior prova de que você é um escolhido de Deus. Talvez, enquanto ouvia cada parte desta palavra, seu coração tenha se apertado. Talvez lágrimas tenham surgido sem que você conseguisse controlar.
Isso acontece porque o Espírito Santo está confirmando dentro de você aquilo que já estava escrito desde antes do seu nascimento. Você não está ouvindo essas palavras por acaso. O céu marcou este momento para te lembrar de quem você é. E aqui vai uma verdade que pode transformar a sua perspectiva. As dores que você sente não são sinais de fraqueza, mas de identidade. Elas não estão dizendo que você é incapaz, mas sim que você foi separado. O que para muitos é apenas sofrimento, para você é confirmação. Cada lágrima derramada, cada noite de solidão, cada luta que parecia insuportável está sendo usada por Deus para formar dentro de você alguém inabalável. Lembre-se de José, rejeitado, vendido, preso injustamente, mas toda dor foi degrau para o propósito. Lembre-se de Davi, perseguido, humilhado, escondido em cavernas, mas cada perseguição o aproximava mais do trono. Lembre-se de Jesus, rejeitado, traído, crucificado. Mas cada ferida foi parte do plano de salvação. Se até o Filho de Deus precisou passar pelo caminho da dor para cumprir seu chamado, como não passaremos nós também? E é aqui que eu quero declarar algo sobre a sua vida. O que hoje dói, amanhã será testemunho. O que hoje te pesa, amanhã será força. O que hoje parece resistência, amanhã será confirmação. Você não é um fracasso, você não é esquecido, você não é rejeitado. Você é escolhido. Escolhido para ser luz em meio às trevas. Escolhido para transformar dores em mensagens de esperança. Escolhido para carregar um chamado que poucos suportariam. Talvez agora você se pergunte, mas por que Deus me escolheu? A resposta está no amor dele. Ele não escolhe os mais fortes, os mais capacitados, os mais preparados. Ele escolhe os disponíveis, os que se rendem, os que permitem ser moldados. Ele viu em você algo que nem você mesmo consegue ver. E é por isso que o céu insiste em te lembrar. Você não é comum, você é parte do propósito eterno. E agora eu quero que você reflita, em qual desses sinais você mais se identificou? Foi na solidão, nas provações, na sensibilidade espiritual ou nas resistências que parecem não ter fim? Pense nisso e depois compartilhe nos comentários qual desses sinais mais falou com você. Escreva a sua experiência. Porque quando você compartilha, você não apenas confirma sua fé, mas também fortalece outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Eu quero te desafiar a declarar isso nos comentários. Conte em qual sinal você mais se identificou. Diga com suas palavras como Deus tem falado com você através dessa mensagem. Sua experiência pode ser o abraço de Deus na vida de alguém que precisa saber que não está sozinho. E antes de encerrar, quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. O tempo da dor não será eterno. A fase da prova não vai durar para sempre. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. E cada resistência é apenas a confirmação de que você está mais perto do seu destino. Se você chegou até aqui, permaneceu até o final, isso já é um sinal claro de que você é um dos escolhidos. Porque não são todos que suportam ouvir verdades espirituais profundas. Só quem tem o selo do Espírito consegue permanecer firme até o fim. Agora faço 2 convites para você. Se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui você encontrará mensagens que confirmam o chamado de Deus na sua vida e fortalecem sua fé. Não caminhe sozinho, junte-se a essa comunidade de escolhidos que o Senhor está levantando. E por último, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Porque pode ser que essa pessoa também esteja passando por dores que não entende. E talvez essa mensagem seja a chave para que ela descubra que também é um escolhido de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima palavra.